Passo a palavra, então, para o Fernando Ike aqui para falar. A culpa não é sua. Bom dia a todos, todas. Estou feliz de estar aqui de novo mais um ano com vocês. Vou apresentar um tema diferente. Na última vez que estive com vocês, eu apresentei uma demo que não funcionou sobre DocSwarm. Então agora eu vou falar de cultura porque eu não tenho que apresentar a demo. Antes de começar de verdade, só complementando com dois livros que o Guto falou ontem sobre DevOps, por onde ler, o que ler, eu recomendo, além do que ele falou, esses dois livros, Release It e Startup Enxuta. Release It tem a ver com como trabalhar com operação, a versão original é de 2008, mas tem a segunda versão que fala sobre cloud e todas as coisas relacionadas a DevOps. É um livro super legal, super bacana. E Startup Enxuta porque a história desse cara, ele vai falar de como ele estava implementando Agile, só que o produto que eles estavam fazendo não estava atingindo o mercado que eles queriam, os clientes, e aí ele viu que não dava só para fazer Agile, ou hoje DevOps, precisava mexer no negócio, como foi identificado no DevOps State Report em 2017. Eu trabalho para essa empresa. Quinto Andar é uma startup que facilita a vida de quem quer alugar imóvel e quem é dono de imóvel e quer alugar. Sinceramente, ainda não sei como é que eles me quiseram contratar, mas eu estou lá, estou bem feliz. Não representa a opinião deles, para deixar bem claro, e também não é experiência relacionada a eles, mas tem a ver com a experiência ao longo dos anos como gerente, chefe, e aí eu vou dar a intro, vocês vão entender. Eu preciso de suporte no Mac. Como é que eu deixo a tela gigante aqui? Por acaso a minha máquina era Linux e não funcionava aqui, a tela estava dando pau, hein? Deu pau no Microsoft, deu pau no Linux, não deu pau no Mac. Tá ótimo. Obrigado, Jéssica. A culpa é do operador. Então, bom, eu sou o Fernando Ike, esses são os meus contatos, depois vão estar no final. Eu sou um pedreiro digital, por assim dizer, porque eu já fiz tudo relacionado à profissão de TI. Já trabalhei consertando impressora, computador, fazendo desenvolvimento porco, na operação, fui um péssimo administrador de gente, de gerente. Então, podemos dizer que eu sou um pato. Né? Nunca fiz nada direito, já fiz tudo. Mas, por que Blameless? A maioria dos eventos no Brasil, eles estão sempre, de tecnologia, estão sempre relacionados às questões técnicas, que é mais fácil. Mas a gente sempre para em algum problema cultural ou no problema da organização que você não consegue evoluir na automação ou num pipeline automatizado, em N coisas relacionadas a melhorar o ambiente de trabalho em tecnologia, a gente sempre esbarra na questão cultural. E a gente vai pegar um pouco sobre isso falando de Blameless. Deixa eu ver. Agora sim. E Blameless é vocês vão ver com outros nomes, mas basicamente é dizer que as pessoas não são culpadas, e sim os sistemas e etc. E Blameless, ela tem muito a ver com qual tipo de estresse tem no trabalho, com síndrome do impostor, com burnout, e N outras coisas relacionadas à psicologia, mas e métodos de trabalho e a forma como a cultura de uma empresa funciona. Especialmente aqui em Brasília, vocês vão ver muita semelhança e o quanto é difícil sobreviver, né? Então, antes de chegar de verdade, eu acredito mais como processo de implementação de DevOps nesses processos do Jenkins, que é do Three Way. Então, the first way geralmente está relacionado a continuous delivery, automação como código, etc. Second way tem a ver com feedback em relação à primeira parte, mas tem a ver também como você identificar as coisas que estão acontecendo na infraestrutura, no desenvolvimento e, a partir daí, aprender. Blameless tem a ver com isso também, tem a ver com pós-mortem e com relatórios sobre incidentes. Então, ele faz parte do second way, amplificação de loops de feedback, e com essa parte, é como uma organização ela se transforma em um lugar, uma organização que aprende com seus erros e ela dá passos à frente em relação aos seus serviços, produtos, clientes, etc.
Bom, agora eu vou pedir para vocês serem sinceros, porque eu serei sincero. Só levantem a mão se vocês realmente se sentirem confortáveis para fazer. Eu vou levantar a mão praticamente em todas, porque eu já passei por tudo isso. Bom, quem já errou no trabalho? Aí, muito bem. Quem não levantou a mão, acho que tem outro problema, hein? É um robô, é um alienígena. Então, se for alienígena, vamos conversar lá fora, que eu estou esperando invasão alienígena há anos. Quem por alguma vez deixou de avisar que tinha uma coisa que ia acontecer, aconteceu, você, puta, eu sabia que ia dar problema. Já foi menos, hein? Espero que vocês estejam sendo sinceros. Essa aqui é difícil, e eu acho que a maioria vai dizer não. Quem já foi demitido por errar no trabalho? Quantas vezes? Eu trabalhei em lugares horríveis, tipo telecom, banco, governo. Então, e as vezes que eu fui demitido era o governo, não sei porquê. Na verdade, tem a ver com... Geralmente tem a ver com posições políticas, tem a ver com visões diferentes em relação ao trabalho, e tem a ver com a culpa dos outros, tipo rainha de copas, manja? Rainha de copas corta a cabeça. Corta a cabeça, de quem que é o culpado? Corta aquela cabeça. Vocês vão... É sempre assim. Bom, a questão de blameless tem a ver com uma outra coisa, que é assim, estresse no trabalho é a primeira vez que é identificada a relação de estresse e performance no trabalho em 1908. Mais para frente, um pouco depois, na década de 30, é identificada a primeira vez que pessoas relacionadas à engenharia, elas têm problemas relacionados a estresse e desempenho, em modo geral. Então, o estresse já começa, dependendo do nível, ele traz um primeiro momento aumento de produtividade, mas quando o estresse ele é em demasia ou ele é prolongado por muito tempo, ele acaba provocando consequências de saúde, problemas psicológicos e etc. E isso acarreta que a gente geralmente não vê, que é o problema de a gente errar e ter medo de errar. Então, quando a gente é criança, a gente dificilmente tem medo de errar. Só que a maioria aqui, vocês já devem ser pais ou tios, etc. O menino vai enfiar o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada! Não faz isso, está errado. Cuidado com o brinquedo! E a gente já começa, desde pequeno, a colocar a cultura da culpa nas crianças. E na Etsy, o John Alsp, que é o mesmo cara tem 10 deploys por dia, ele escreveu em 2012 o ciclo da vergonha ou culpa em 7 passos. Então, acho que vocês vão ver isso, vão se sentir em casa. Eu vou ter que ler lá porque meu slide ficou pequenininho aqui. Então, o engenheiro toma atitude, quer dizer, nós aqui, e contribui para uma falha ou incidente. Às vezes a pessoa não conhece o problema, às vezes a pessoa não tem domínio suficiente, e errar é normal, certo? O engenheiro é punido e é envergonhado, culpado ou reprimido. Veja, a maioria de vocês talvez não tenha acontecido isso de forma explícita. Então, às vezes, é no meio da piadinha. Você fez aquele commit que derrubou metade do país, você derrubou metade dos clientes, você derrubou o faturamento da empresa tal, e não sei o quê. Geralmente o pessoal faz assim, né? Fica tirando onda de coisas que você fez, ou que os outros fez, ou a gente faz isso com os outros. Deixa eu voltar para trás, porque ali está pequenininho. Reduz a confiança entre as pessoas, principalmente entre as pessoas da equipe e os chefes, porque o chefe começa a falar, não vamos deixar aquele fulano fazendo aquela mudança, não, porque ele é meio atrapalhado. Então, vamos deixar ele fazer umas coisas menos importantes e botar ele de canto. E aí, qual que é a consequência disso? A gente começa a ficar quieto, fala assim, mano, aquele
sistema novo daquele fornecedor fantástico, está dizendo que tudo funciona, vai entrar semana que vem. Deixa, já dá problema. Não é problema meu. Qual que é a grande consequência desses passos até aqui, os 5? É que o gerente começa a desconfiar, ele começa a tentar fazer, os chefes, né, medições para saber se você está sendo produtivo ou não, se você está acessando o Facebook ou não, o Twitter, Instagram, Netflix e coisas mais devastas, etc. Então, gera um clima de desconfiança em geral entre todas as pessoas da equipe e entre equipes. E aí o que acontece? No passo 6, começa a acontecer erros mais frequentes, cada vez que tem um deploy de um sistema, uma versão nova de sistema, as dores são intermináveis, são horas, dias tentando resolver os problemas, correções, etc., e todo mundo estressado. E é o que acontece no final, você vai lá, volta tudo de novo com os mesmos problemas, e isso fica um ciclo eterno para sempre, forever, e todo mundo triste. E a gente tem uma coisa comum, e em algumas linhas de administração geral de empresas, de sistema e pessoas, fala assim, se tem a maçã podre, você separa ela, né? Então, em Behind Human Error, o Sidney Dekker e outros autores, eles começam a escrever sobre duas histórias. Uma que o ser humano ele é o culpado pelos erros e os problemas em sistemas, e o outro é quando o sistema realmente é o problema e o processo é um problema. Mas ele faz eles, no livro, principalmente o Sidney Dekker, ele faz eu fiz uma releitura da frase dele, porque ela é impublicável para as pessoas mais educadas, recatadas. Então ele diz que, quando você tenta reprimir uma maçã podre, alguém que não faz as coisas direito, inicialmente, você fica confortável porque você deu uma reprimida, em tese a pessoa não vai fazer mais aquilo. O problema é que, para as pessoas que têm consciência, ficar reprimindo eternamente é como está escrito aí, né? Mijar nas calças, desculpa. E no primeiro é quentinho, é confortável, depois você se sente frio e se sente um idiota porque você fez isso na frente de todo mundo. Eu já fiz isso. Não um xixi nas calças. Mas de reprimir as pessoas. E eu já demiti pessoas porque eu achava que elas eram incompetentes e elas erraram. Então, do mesmo jeito que eu fui mandado embora, eu fiz o inverso. E até hoje eu me sinto culpado por isso. Então, na primeira história, eles contam que o erro humano é visto como uma causa de falha. Lembra a história das crianças? A gente sempre sai atrás delas, sempre sai podando o que elas vão fazer, não deixando elas usar a criatividade, aprender e tal. É claro que a gente não vai deixar ele lá no parapeito para dar um pulo ali e cair. Mas a gente sempre está podando as crianças e, de certa forma, a gente repete isso em relação aos nossos colegas de trabalho, equipes, prestadores de serviço, etc. Na segunda história, eles apresentam isso um pouco, de forma diferente, porque eles dizem que o erro humano é parte de uma vulnerabilidade sistêmica. Então, inclusive tem um vídeo do Sidney Dekker no DevOps Day de Brisbane, na Austrália, que ele conta um caso que é o seguinte. Tinha um modelo específico de avião na década de 40 do século passado, que a posição dos manetes fazia que os flaps não ficassem na posição correta para fazer o pouso. Isso gerava vários acidentes na hora de pousar. E aí, qual que é a primeira recomendação que deram? Então, você tem que posicionar corretamente os manetes para não fazer essa idiotice de novo. É claro que deu errado e continuou acontecendo os acidentes. Até que saiu, a companhia aérea, a fabricante do avião, foi lá, refez o modelo e mexeu nos manetes para que isso, a hora que ele mexesse nos flaps, ele não ficasse na posição errada na hora do pouso. Qual foi a consequência disso? O número de acidentes naquele modelo de avião especificamente diminuiu brutalmente. A culpa não era só especificamente
pilotos que estavam pousando. Mas era de um processo. Um outro exemplo similar a esse, que a gente pode citar, é aquele acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O primeiro relatório que foi feito por um organismo federal de investigação, ele dizia que a culpa era dos pilotos, porque ele não mexeu nos controles de forma correta, no reverso. Só que a ANAC levou CENIPA levou alguns anos para conseguir fazer o relatório. E aí, um relatório ele não é conclusivo, mas ele vai lá e diz, ó, o piso tinha pouca aderência, estava chovendo, o avião estava com muito combustível, porque a companhia aérea queria economizar, em tese, dinheiro, porque o combustível lá era mais barato do que aqui, saindo de Porto Alegre, lá em São Paulo. E aí, nesse relatório, eles não culpam os pilotos. Qual que foi a consequência disso? Vários procedimentos foram adotados pelas companhias aéreas, pela ANAC, Agência de Aviação Civil, e pelos aeroportos, para que esse tipo de acidente não ocorresse de novo. A culpa não era exatamente dos pilotos, mas várias pequenas coisas que aconteceram geraram problema, geraram incidente, infelizmente, nesse caso, uma fatalidade de várias pessoas. E ainda no outro livro, o Sidney Dekker era um estudioso, ele gosta de aviação, mas ele estuda problemas de culpas e incidentes de modo geral em relação à engenharia e TI também. Então ele fala que debaixo de cada simples história óbvia sobre um erro humano, há uma história mais profunda e complexa sobre a organização. Então, quando eu fui demitido lá das 3 vezes, não é porque eu fui demitido porque eu era incompetente. Talvez sim. Mas o ponto é, eles precisavam arrumar um culpado por um problema que aconteceu, e eu era o idiota que estava ali disponível. Poderia ter sido outros. Como eu já fiz isso e culpei de forma errada. Mas, na verdade, a situação da organização, ela criava a condição de culpar as pessoas, em vez de entender que o processo era o problema, em que a cultura era o problema, e que se a gente mudasse o processo e a cultura, essas coisas não aconteceriam. Mas eu estou feliz de não ter trabalhado mais naqueles lugares. Dekker ainda, ele vai chamar esse tipo de trabalhar em organizações que não culpam as pessoas, mas sim os processos, a cultura da empresa, ele vai chamar de Just Culture. E ele vai falar 2 coisas importantes relacionadas a Just Culture, ou Blameless, que elas são contrário ao que vem na internet. Na internet você vai ver, quando você coloca Blameless, tem vários artigos falando assim, Blameless é ruim porque o desenvolvedor não tem responsabilidade por nada, ele não quer fazer continuous delivery, ele não quer fazer um jink file, ele não quer fazer automação, ou a infraestrutura não quer colocar aquele sistema novo no monitoramento, usar uma tecnologia nova, etc. Na verdade, Just Culture ou Blameless não tem nada a ver com isso. É o contrário, porque ele diz que a gente tem a ver com a relação de confiança, aprendizado e responsabilidade, e não quer dizer que você não deixa de ser responsável e que as pessoas fazem um esforço para que tudo funcione bem. É uma premissa importante. Porque se a gente parte da premissa que, eu não vou apontar para alguém conhecido, que eles ali que eu conheço, eles já são incompetentes, eu já estou partindo da premissa que eles vão falhar e já estou pré-culpando a ação deles. Eles já tornam potenciais demissionários de uma organização. O John Willis, que é famoso e que o Guto citou algumas vezes, ele também fala sobre Blameless. Ele diz que uma cultura Blameless acredita que os sistemas não são inerentemente seguros e humanos fazem o melhor para elas continuarem rodando. Tem um caso interessante, infelizmente ele me condena também, que é o seguinte. Ontem teve um cara aqui falando de DevSecOps. E eu prestei serviço, eu trabalhava numa empresa que prestou serviço para eles. Nossa, eu espero que o meu NDA já tenha vencido. E eu estava numa reunião que estava fazendo a implementação de um serviço na nuvem, aí o gerente lá da empresa falou assim, gente, então, esse sistema novo que vai fazer a integração com a gente,
amanhã vai rodar tudo certo, né? Eu falei, não, vai dar problema. Quando eu falei isso, ele deu um pulo desse tamanho, porque ele era o patrocinador do projeto, e os outros estavam assim, viu? Ele falou que vai dar problema, por que a gente vai implantar essa porcaria? Na verdade, eu estava errado em relação a eles, porque eu estava falando a verdade no sentido de, cara, toda vez que a gente implementa esse sistema, dá problema, porque os clientes nunca usam as boas práticas de desenvolvimento web, de web performance e desenvolvimento seguro na internet. Mas ele não entendeu isso. Ele só entendeu, vai dar problema. E, enfim, deu problema, o sistema não subiu, teve que voltar. E aí eles tiveram que fazer tudo que eu tinha falado. Aí subiu. Mas, vejam, felizmente eu trabalho num lugar que eu posso dizer, atualmente, se tem um problema, dizer que ele vai acontecer e as pessoas prestam atenção nisso. Mas muitas organizações, elas têm a mesma atitude em relação a esse exemplo que eu contei. E essa atitude, ela é errada, porque sistemas falham. Quando eu era gerente de TI aqui no governo, um presidente da empresa que eu trabalhava também perguntou assim, então, nosso portal novo, fantástico, vai ter milhões de acessos. Vai funcionar? Vai, e vai cair. Ele, como vai cair? Eu falei, então, vai cair, mas a pergunta que você tem que fazer, quanto tempo vocês vão levar para levantar esse sistema de novo? Porque sistemas caem, porque é um ambiente complexo. E com N integrações, e vão cair. Ele entendeu. Mais ou menos. Então, para mim, é uma síntese do que o John Willis e o Sidney Dekker falam, que não é culpar as pessoas, mas identificar no processo as falhas e a gente ter responsabilidades inerentes às nossas funções. A maioria de nós gosta do que a gente faz. Nós gostamos de trabalhar. A maioria de nós. Tem gente que gosta de viajar, cada um tem sua escolha. E a gente gosta de fazer as coisas que a gente acha que tem que ser bem feitas. E levou muito tempo para entender que eu trabalhei em um monte de lugar que eu não deveria ter trabalhado. Que eu tive que procurar um lugar que aceitasse eu trabalhar do jeito que eu estou contando para vocês. Explicando as falhas, os erros, sendo honesto e acreditando que as pessoas são boas. Né? O David Zilbeck, que também escreveu o ICE, como o Guto falou, ele é um cara que se preocupa muito. Atualmente ele é Production Engineer, é diretor de engenharia do Google na área de produção e também de uma ONG que ajuda mulheres a se tornarem programadoras no mundo. Ele criou o ICE e ele fala um negócio que para mim é super importante. Ele escreveu dois livros sobre Blameless, de modo geral, e ele fala assim, que a sua organização deve continuamente afirmar que os indivíduos nunca irão ser a causa raiz das interrupções. Por quê? Como eu contei, a gente é educado a sempre restringir as coisas. Quando é criança e a gente para as crianças. Então é normal que a gente, numa educação de 30, 40, 20, muitos anos, a gente continue a repetir. Então, como gestor e como colega, a gente sempre tem que afirmar para os outros, cara, errou, tudo bem. O que a gente vai aprender em relação a isso e vamos seguir o jogo para a gente não acontecer de novo. Não importa o nome da pessoa, quem foi, etc. Então, Blameless estando mais ou menos ok, vamos falar um pouquinho de post-mortem. Porque o post-mortem é a materialização, faz parte do third way, do three-way to develops. Ele tem vários nomes em relação às N áreas no mundo. Né? Então, tem gente que vai chamar de retrospectiva de projeto, tem gente que vai chamar de revisão de melhoria de qualidade, relatório pós-incidente, laudo pós-incidente e etc. O nome original de pós-mortem, depois alguém me falou que era latim, que é um nome bacana de usar, mas a tradução literal para português seria autópsia. Aí eu achei que não valia a pena colocar, vamos falar sobre autópsia num evento de DevOps, e achei melhor usar pós-mortem. Mas não é uma disciplina que
é reconhecida e é usada em N áreas da sociedade, principalmente em aviação e operações mais complexas, como energia. Então, de novo, o John Allspaw, mas ele fala sobre o ciclo de pós-mortem. Então, ele diz, assim, alguns passos que ajudam bastante a gente a escrever um relatório, identificando qual foi o problema, a causa raiz, o que tem que fazer para não acontecer de novo. Então, ele fala quais são as ações que eles tomarem e em que momento, quais os efeitos que eles observaram. Então, se caiu um sistema, qual foi a consequência em relação a isso, as especificidades que eles tinham, entender o contexto do problema que aconteceu, as suposições que eles fizeram. Esse ponto, para mim, acho que é um dos mais importantes, porque quando a gente olha um problema ou um incidente, ou um erro de alguém, a gente nunca se põe no lugar da outra pessoa para entender por que ela decidiu fazer aquelas ações que gerou o incidente. A gente só tem, principalmente brasileiro que gosta inclusive, de fazer torcida para quem chega atrasado no Enem, a gente gosta de zoar os outros e não entender o contexto dos outros, entender por que ele chegou atrasado ou por que teve uma falha, etc. A compreensão deles numa linha de eventos que ocorreram. Eu gosto particularmente disso também, que é montar uma timeline com a sequência exata dos eventos que aconteceram. Opa. E, por fim, que as pessoas estejam confortáveis em relatar o que elas realmente fizeram. E por que elas fizeram, como elas fizeram. Se elas não se sentirem confortáveis, a gente nunca vai entender o contexto e corrigir aquela situação num processo melhor, numa produção melhor, e clientes melhores, etc. A AWS, o pessoal da Amazon, o time de operação de TI, eles praticam que o David Zilbeck vai chamar de 3 R's. E tem um incidente de 2011 que eles usam bem isso, porque eles não personalizam na pessoa um problema. Então, no 3R, eles dizem que você tem que ter o arrependimento. Então, principalmente quando está escrevendo pós-morte, você tem que dizer para os seus clientes, olha, aconteceu um incidente, caiu o sistema, a gente está pedindo desculpa, a gente está olhando o que é e vamos tentar resolver o mais rápido possível. Eles também falam do mesmo, uma linha do tempo sobre a interrupção, as ações que estão sendo tomadas. E uma lista de itens com as soluções para que isso nunca aconteça novamente. O VictorOps também é uma empresa especialista. Eu não estou ganhando nada falando desses caras não, hein? Só para registrar. Mas o VictorOps é uma empresa que ajuda no processo de pós-mortem. E eles têm um checklist que é bem parecido com os outros, é uma junção deles. Então, eles falam de documentar a linha do tempo, documentar as conversas, principalmente quem usa chatbot ou chatops, pegar os logs do chatops e colocar no relatório interno e entender o contexto, o nível de severidade do problema e a remediação para que as coisas aconteçam. Importante é tornar um artefato histórico para que qualquer um possa consultar e aprender com os erros que aconteceu. Então, eu trabalhei em empresas grandes de operação, com operações pesadas. Poucas vezes a gente escreveu relatórios que fossem disponíveis de forma horizontal para todo mundo acessar e aprender com aqueles erros, para que aquilo não acontecesse novamente. Esse é um exemplo de pós-mortem que não é público, mas é o pessoal do HotSuite, e eles tiveram um incidente relacionado ao LinkedIn, e eles montaram, mais ou menos no contexto dos checklists que vocês viram há pouco, um incidente que eles estavam tendo. Então, vocês veem que eles têm uma timeline, ele tem os fatos que aconteceram, os mais importantes, as interrupções, o nível de severidade, o que caiu, o que não caiu. E tem lá um MTTR, um MTDD, todas as coisas relacionadas ao incidente. Isso aqui, no War Room, é super importante, porque sala de gestão de crise, etc., porque ele ajuda a gente a construir um entendimento de como voltar um sistema. Em 2000 e muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Brasil Telecom, a gente usou isso num incidente que pegou fogo na subestação aqui no setor comercial norte.
E aí caiu todas as máquinas. E a gente teve, caiu não, né? A gente teve que desligar todas as máquinas e ligar tudo de novo. Para se lembrar, ninguém tinha de cabeça, nem documentado, como é que desligava tudo e ligava tudo de novo. E a gente construiu, via um quadro semelhante a esse, uma timeline com os fatos e as importâncias de quais serviços que tinham que subir, em que momento e qual era a dependência entre eles. Então, estou acabando. Esse aqui talvez seja o melhor e mais hipster pós-morte que existe em todos os tempos, que é o relatório de incidente da GitLab de janeiro desse ano. Se eu não me engano, o Miguel ajudou a resolver o problema da Instruct, ajudou a tentar resolver o problema deles, da GitLab. E a GitLab, eu falo hipster porque teve um incidente, caiu, o cara apagou o banco de dados e aí eles começaram a fazer live no YouTube, documento aberto para todo mundo, e aí, galera, a gente precisa de ajuda, caiu o sistema, a gente está tentando fazer voltar, não volta, e aí tem a narração de tudo que aconteceu. Então, não é que todo mundo tem que fazer, mas é uma baita história sobre como fazer e por que fazer, e entender que o cara não foi, o menino que apagou o banco de dados de produção está feliz hoje, né? Bom, uma das formas de trabalhar com identificar uma causa raiz é isso aqui, o 5 Whys, os 5 porquês. Ele foi criado originalmente pelo pessoal da Toyota e ele é muito usado, ele é uma forma interativa e intuitiva de identificar um problema fazendo perguntas objetivas sobre o que aconteceu no incidente, qual foi a causa. Ele não é um processo científico, então às vezes pode ter conclusões diferentes, mas ele é um processo interessante e o pessoal da GitLab usou ele no pós-mortem, em 2 situações que vale a pena ser lidas. Então, o pessoal do Banco de Desenvolvimento Asiático, eles têm 3 bullets sobre como fazer um 5 Whys bacana. Então, ele fala descrição exatas e completas dos problemas, honestidade completa em responder às perguntas e a determinação de ir a fundo dos problemas e resolvê-los. Então, vocês verem que é uma outra forma de pensar da mesma de blameless, de post-mortem em relação à cultura just culture de forma geral. E aí tem esse relato aqui que eu acho que eu estou errando, que eu acho que foi no Hacker News, eu estou colocando no Reddit, que eu acho que vocês algum de vocês vão lembrar. Um cara lá postou o seguinte, é o resumo da história, tá? Então, galera, acidentalmente, meu primeiro dia do trabalho, eu apaguei o banco de dados de produção e as pessoas, me mandaram embora. Além disso, o CTO via chat, ele me disse que irão me processar. Aí ele falou assim, cara, quanto eu estou ferrado nisso? Aí o pau comendo lá na thread, a galera discutindo, aí um dos caras falou assim, então, mano, seguinte, o cara que eu estou escrevendo, acidentalmente destruiu o banco de dados da GitLab no início deste ano. A culpa não é sua. Isso foi super importante para o cara, porque se você tentar ver de forma mais profunda, ele tinha provavelmente tendência de entrar em depressão profunda, e lascou que eu tenho que correr, depressão profunda ou coisas piores do que isso. Bom, para finalizar, tem exercícios relacionados aos incidentes e indisponibilidades, eles são super importantes. Então, eu prefiro trabalhar como cientista do que bombeiros, mas bombeiro faz uma prática super importante, que é treinar eventos de incidente. No caso deles, geralmente relacionado a fogo, explosão e coisas relacionadas. Existem 3 tipos de exercícios de resiliência e que são super legais, que eu recomendo dar uma pesquisada, que é o Well of Miss of Fortune do Google, que é uma roda dos desafortunados, que eles pegam incidentes anteriores e usam como exercício para as pessoas novas aprenderem o que aconteceu ou propor soluções novas. Game Day, que é o mais radical de todos, que o Jesse Robbins, que criou o Velocity junto com os outros, ele um dia propôs no AWS, falou, então, vamos desligar todo o data center? Aí a galera, não! Então, vamos desligar todo o data center? Não! E aí desligaram o data center e viu que ia ficar fora do ar ou não. Óbvio que ficou um monte de coisa fora do ar, mas é um exercício que eles sempre fazem para identificar e como deixar as coisas mais resilientes. Por fim, o mais na moda hoje,
Chaos Engineer do Netflix, que tem o seu esquadrão de símios que fazem testes de destruição dos seus ambientes. Finalizando de verdade, que eu estou estourando meu tempo, desculpa, vamos lá rapidão. Então, isso é um contexto que o Google usa, a roda dos desafortunados, então eles criam ambientes de simulação de testes e é um jogo de RPG técnico para a galera fazer os exercícios e descobrir as coisas. Eu já falei isso aqui. E aí, por fim, o mais legal de todos é que a NASA faz testes destruindo aviões, que é o mesmo tipo de exercício, que é entender onde estão os pontos de falhas e como a gente melhora, no caso deles, a resiliência e a chance de sobrevivência das pessoas dentro dos acidentes de aviões. Espero que isso não aconteça comigo. Então, por fim, a engenharia do caos é o mais legal de todos, porque eles têm sistemas que fazem isso. Então, é uma disciplina de experimentação de sistemas distribuídos para aumentar a confiança, a capacidade de sistemas e suportar condições turbulentas em produção. Ufa, é isso aí. Acabei, estourei o tempo, mas estamos lá.